dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Hoje, deixo aqui mais uma vez um vídeo que fiz para o domingo de Pentecostes. E acho que essa mensagem é muito apropriada para os dias presentes. O que dizer? O que falar? Como se colocar diante do genocídio, do massacre do povo palestino em curso? Celebremos a paz que nasce da justiça. Pela vida, pelo povo palestino, fiquemos ao lado daqueles e daquelas que sofrem. Porque esse é o Deus de Jesus. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, mas também de Ismael, de Sara, mas também de Agar. Que nós possamos, de forma empática, ter compaixão e misericórdia com aquelas e aqueles que sofrem, sempre. Paz na terra, justiça para todos. Olá, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo de Pentecostes para todos e todas. Abençoado domingo em que a Igreja de Cristo celebra a democratização do Espírito. Democratização do Espírito, Reverendo Eduardo? Sim. No Antigo Testamento, o Espírito Santo falou através dos profetas em sua contundente denúncia das injustiças, da violência, do ódio, e proclamou as boas novas do Messias, o anúncio do tempo reconciliado consigo mesmo, com Deus. Este era o Espírito que falava pelos profetas. E agora em Pentecostes, esse acesso está livre. Todos e todas podem, devem se sentir, acolhidos e acolhidas pelo Espírito Santo. Nesse sentido, democratizado o acesso a ele. O texto de hoje fala deste sopro, da vida que nos reanima, que nos desperta das centelhas adormecidas, das brasas do nosso coração, fogo que transforma e encaminha e alimenta as lutas cotidianas pela justiça e pela paz. Antes da gente começar a nossa roda de conversa aqui, os recados de sempre, que são importantes. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Paz e Bem. Curta, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Isso nos ajuda a divulgar o canal Paz e Bem. Se você puder, se você quiser, nos ajude. Faça a sua assinatura solidária. Tem logo aqui, um linkzinho na forma de você nos ajudar com uma pequena quantia ao canal, tá? A manutenção dele. Gratidão, gente querida. Gratidão aos assinantes, às assinantes. Pois bem, hoje, domingo de Pentecostes, texto fala-nos sobre o sopro do Espírito. Está em João, capítulo 20, começando no versículo 19 até o 23.
Eu vou ler e a gente vai conversar, tá? À tarde deste mesmo dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Vamos lá. Vamos nos aproximar, né, desse texto tão profundo, né? A cena e o contexto é o contexto da aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos. O que está aqui é uma situação de medo. Daí as portas trancadas, daí as portas fechadas, daí as pessoas em silêncio, daí a tristeza. O projeto não deu certo. Jesus morreu, fracassou. A morte deu sentido último de tudo. A morte realmente é o ponto final. Este era o sentimento, é a angústia, é o daqui para frente. Essa falta de coragem, essa dor, essa decepção, um bocado de sentimento passava pela cabeça dos discípulos e discípulas. E por isso, as portas estavam fechadas. Era tarde daquele domingo de Páscoa. Então Jesus veio e pôs-se no meio deles. E lhes disse: A paz esteja convosco. Esta é uma saudação comum entre os judeus. Quando adentram um espaço, quando adentram um lugar, uma casa, que a paz esteja nesta casa. Mas aqui a gente pode ver que há um sentimento aqui mais profundo do que esta dimensão ordinária. Porque ao dizer a paz esteja convosco, esteja com vocês, Jesus como que coloca, né, ele mesmo uma porta de acesso à sua revelação. A revelação de si próprio do ressuscitado. Como assim? É como se o portador da palavra fosse ele mesmo a paz. Com a presença de Jesus, se ele não tivesse dito nada, haveria um sentimento de paz. Ou seja, a palavra confirma essa sensação que a aparência de Jesus revela. Que este aparecimento dele coloca. Jesus é portador da paz. Por que ele é o portador da paz? Porque ele é o portador do Espírito. E ele, com isso, afirmando mais uma vez, a paz esteja com vocês, tendo despertado neste grupo fechado, com medo, angustiado, decepcionado, frustrado, esse grupo despertou alegria.
a presença do ressuscitado confirmou que a vida venceu a morte. Que a morte não é a última palavra. Que aquele sentimento de angústia não tinha mais lugar. Porque quem está angustiado não sorri. E esses sorriram. De alegria, não de nervoso. E ele afirma novamente: a paz esteja convosco. Dizendo isso, soprou sobre eles. Soprou, ruá, 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 o vento, o sopro, o alento, sobre aqueles corações cobertos de cinza, ardia a brasa e faz brotar a chama, o sopro, o vento, que arrasta o fogo e vivifica a chama. A paz esteja com vocês. É a paz que confirma que o Espírito, que o sopro, o alento, a nova vida renovada, reconstruída, limpa, né, das cinzas da morte. Este é um sopro que vivifica, que transforma, que aquece. E que por isso eles recebem o Espírito Santo, que perdoa. E para isso eles são enviados para o perdão. Há quem não receba o perdão, porque muitas vezes as pessoas não se querem perdoar. Quanta gente ainda tem portas trancadas por dentro. Quanta gente ainda vive sobre o medo, sobre a angústia. Quanta gente vive as inseguranças, o terror. Fruto das injustiças sociais. Para esses, somos chamados, não é, a ir. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus envia a todos nós para anunciar o quê? A paz. Nesse mundo tão interessado em guerras, em que os senhores das armas, como naquele tempo, sim, o que é a Pax Romana? Além do que uma paz armada? O império se construía a sua autoridade através dos exércitos e das armas, das espadas, não é? Do medo, do terror. A cruz é um exemplo disso. Era colocar ali as pessoas para que todo mundo visse ao alcance dos olhos quem era contra o império, o que acontecia. E nesse sentido, Jesus reverte, subverte, como é próprio do vento. O vento é muito subversivo. O vento desperta, como eu disse, as brasas, faz o fogo voltar, tomar conta de nós, nos faz vibrar a fibra do nosso coração. Por isso nós nos apaixonamos. E por isso, o amor, né? O amor, ele tem essa dimensão própria do Espírito. O Espírito é feminino. E é dessa dimensão que faz com que a gente tenha, né, em nossos corações
este Deus menino e faz com que o nosso coração seja sempre um espaço de manjedoura. E de uma forma histérica, o nosso coração é a um só tempo Páscoa e Natal. E é nessa dimensão que a gente deve viver Pentecostes, como um anúncio para o ir ao mundo, anunciar essa ressurreição em um mundo marcado pela morte. Anunciar a paz quando há tantos e tantas ganhando muita grana com a guerra. Quando Lula fala de paz, ele anuncia, ele porta o Espírito Santo. Ao passo que outros se vestem de militares, né? E falam de guerras e morte. Como ontem, como hoje. Que a paz, meu irmão e minha irmã, esteja com você. Seja convosco, com todos vocês. Que esse Pentecostes seja realmente um Pentecostes de renovação. Iniciamos com o Pentecostes o tempo comum. Nossas igrejas vão se vestir de verdes. De verde, né? Dos verdes da vida, renovada pelo vermelho sangue e chama do Espírito. São essas dimensões simbólicas que nos dizem, que nos dão acesso ao profundo, ao mais profundo em nós. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, eu vos deixo a paz. Não a minha, do reverendo Eduardo, mas aquela que produz justiça social. Aquela que nasce do Espírito. Abençoado domingo de Páscoa. E por fim, um convite. Às 21 horas, oração ao fim do dia. Vamos juntos formar essa circularidade de oração. Sintam-se abençoados e abençoadas pelo Deus triuno, na força do Espírito. Recebam a bênção de Páscoa de Pentecostes, meus irmãos e minhas irmãs. O Espírito da verdade nos guie a toda a verdade e nos conceda a graça de confessar que Jesus Cristo é o Senhor e de proclamar a palavra e as obras de Deus. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Abençoada semana, gente. Um abençoado, domingo de Pentecostes.